Na Idade Média, começaram a recolher os loucos, os mendigos, as crianças, os idosos, até os leprosos também naquela época, né, que hoje chama-se hanseníase. Começaram a colocar essas pessoas enclausuradas, muitas vezes em asilos, em casas em que eles permaneciam muitos anos. Então, assim, o louco ele nunca teve um tratamento mesmo, né? A doença mental não era encarada como doença mental. Eles tinham que ser realmente retirados da convivência com a sociedade. Os hospitais, na época que essas pessoas ficavam presas lá, eram muito insalubres. Eles não tinham, assim, um objetivo curativo, era mais punitivo mesmo. Eu pude trabalhar ali, né, no Galba Veloso, foi o hospital onde eu fiz estágio, quando eu formei. Realmente parecia uma prisão, a gente tinha muitas chaves das alas, as alas eram separadas, né, por sexo, e a gente tinha um espaço comum de convivência. E estruturalmente ainda tinha caldeira lá, onde as pessoas loucas eram queimadas. A gente tentava amenizar aquela estrutura tão pesada, né? Que não entrava um sol, as alas eram muito frias. Foi muito sofrido para essas pessoas também, né? Sim. É como se fosse ali uma experiência em vivo mesmo, né? A gente tinha que fazer as testagens ali, ver o que estava funcionando, o que não funcionava. Talvez se a gente não tivesse passado todas essas situações, a gente não estaria hoje com uma psicologia, uma psiquiatria tão humanizada, né? Olá! Estamos iniciando mais um episódio do Pod Saúde Mental. Este podcast foi criado com o objetivo de ampliar a conscientização para a importância da prevenção, do tratamento e da promoção da nossa saúde mental. Meu nome é Cláudia Regina, sou psicóloga especialista em saúde mental. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje será a história da saúde mental. A história da saúde mental é uma tapeçaria complexa, tecida por vários fios culturais, científicos e sociais. E hoje, quem eu estou recebendo aqui para falar sobre a história da saúde mental, essa linha do tempo, passado, presente e futuro, é a psicóloga Patrícia Gênesis. Obrigada, Cláudia, pela oportunidade e a importância, né, da gente trazer esse assunto de saúde mental neste podcast. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Formou-se na Newton Paiva. Correto. Tem mais de 20 anos, né? Sim. Transformando vidas. Possui formação em TCC, não é isso? Sim. Psicodiagnóstico, psicofarmacologia, psicopatologia, obesidade e emagrecimento. Sim, é a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental. É a linha hoje que tem mais evidência científica em tratamento de transtornos mentais. Minha formação foi em psicanálise pela faculdade, e aí depois eu fiz a minha migração para a TCC. Eu atualmente, né, eu trabalho no Hospital João 23, eu tenho um vínculo com a FEMIG, comecei no Galba Veloso, com o fechamento da unidade, fui transferida para o Hospital João 23, e aí na parte da tarde eu me dedico à psicologia clínica, à saúde mental. No seu consultório particular? Sim, tenho consultório, né, faço alguns atendimentos presenciais e atendimentos online também. Por onde começa essa história, Patrícia? Então, Cláudia, a história da loucura, o louco sempre foi estigmatizado, né? Existe uma psicofobia, né? A gente fala que é esse preconceito mesmo com o louco, com a doença mental. Então, ele começa bem assim, na Grécia Antiga, os loucos eles eram tidos como entidades divinas, né? Eles falavam coisas assim que as pessoas não entendiam, eles circulavam livremente pelas ruas, enfim. Na Idade Média, os loucos eles já foram segregados assim da sociedade, né? Eles já começaram a recolher os loucos das ruas, né? Os mendigos, as crianças, os idosos, né? Até os leprosos também naquela época, né? Que hoje chama-se hanseníase. E eles começaram a tirar essas pessoas de circulação. Começaram a colocar essas pessoas enclausuradas, muitas vezes em asilos, em casas em que eles permaneciam muitos anos, em condições insalubres, né? Então, assim, o louco ele nunca teve um tratamento mesmo, né? A doença mental não era encarada como doença mental. Eles tinham que ser realmente retirados da convivência com a sociedade. Nessa época já existia o tratamento médico? Não. Psiquiatria? Não existiam, né? Quem, assim, na verdade, se eles dissessem que eram bruxos, eles eram queimados, ou eles eram, enfim, mortos. E a marco, na verdade, né, do tratamento da doença mental, da reforma psiquiátrica, foi realmente a inserção da psiquiatria e dos medicamentos, né, da questão medicamentosa. Então, essa evolução, ela se dá primeiro
com essas questões, né? Os loucos, eles eram tirados ali das ruas, né, da convivência em sociedade, e eles ficavam dentro dessas casas, que nas épocas eram chamados de asilos. Depois, né, com a Revolução Industrial, o que Sim. aconteceu com a Revolução Industrial? É muito importante isso. As pessoas que não contribuíam também, né, para o trabalho, para aquelas questões mesmo financeiras, eles eram também taxados de preguiçosos, e eles eram também colocados nessas casas, que eles chamavam de hospitais, mas que não eram hospitais como a gente vê hoje em dia. Os hospitais, na época que essas pessoas ficavam enclausuradas, ficavam presas lá, eram muito insalubres, eles não tinham, assim, um objetivo curativo, era mais punitivo mesmo. E quem definia, assim, esse perfil, assim, é funcional ou não é funcional? Na época da Idade Média, era a igreja, né? A igreja sim. detinha o saber. E depois, com a evolução, as pessoas mais abastadas, médicos naquela época não existia, né? Não existia psiquiatria. Então, geralmente, essas pessoas, né, quando o surgimento ali dos médicos, daquela psiquiatria, só as pessoas mais abastadas é que tinham acesso a essa saúde. E aí depois, né, com o advento da Revolução Industrial, o que eles começaram a fazer? Começaram a verificar as pessoas que estavam nessas casas asilares, que tinham ali mais ou menos um perfil ou uma oportunidade que eles viam que eles poderiam contribuir para o mercado de trabalho. Eles começaram a soltar essas pessoas, libertar essas pessoas para contribuir com a mão de obra para o trabalho. Então, não fazia uma diferenciação entre loucos, mendigos, entre idosos, crianças. Então, sempre foi uma forma de segregar o doente mental ou o louco, né? O que acontece geralmente, né? Assim, acontecia dentro dessas casas. Um distrato mesmo com o doente mental, com o ser humano mesmo, com o sujeito. Aconteciam abusos, né? Estupros, aconteciam muita violência. Eles ficavam muitos anos ali naquelas casas. Eles nunca mais saíam daquele lugar. E era tudo misturado, né? Criança, Sim. mulheres, adultos. Sim, né? E sempre assim estigmatizados também pela Sim. sociedade no sentido seguinte: esse aí não presta para nada, ele é um preguiçoso, vamos colocar ele lá dentro. Era como se fosse um depósito mesmo, né? Então, assim, a gente tem o livro, a gente tem o filme do Holocausto Brasileiro, né? Que eu acho que ilustra bastante essa nossa questão social com a loucura, né? E os loucos, eles eram colocados, por exemplo, né? O trem de doido, que a gente fala, né? Nossa, que trem de doido, né? É muito comum esse colóquio, né? Essa palavra utilizada aqui em Minas Gerais, é justamente por isso, pegavam os loucos, colocavam dentro do trem e mandavam para Barbacena. Então, a gente tem ainda, né, o Museu da Loucura lá em Barbacena, a gente tem a história da loucura. Sim. Ainda é muito assim, né, latente, né, lá ainda existe um hospital psiquiátrico. O Hospital de Barbacena, ele é um caso que registrou toda essa história, Sim. né? E até hoje ele cumpre essa função, porque quem quer conhecer de fato o que aconteceu, ele está lá até hoje. Sim. Então ele ainda é a representação dessa história na atualidade. Eu acho muito interessante. Quando eu estudava, eu tive a oportunidade de ir até lá e conhecer o museu. E realmente, para a psicologia, é fascinante que a gente chega um pouquinho mais próximo do que aconteceu, né? E na época que eu fui lá, inclusive, nós chegamos aí numa instituição que tinha pacientes lá, esquizofrênicos, presos. Acorrentados, né? Presos, né? De prisões mesmo. E que a gente passava, nós alunos passávamos, e eles estavam presos lá. Né? A própria construção, né, assim, o predial, né, a própria construção, parece que você está dentro de uma prisão, muitas chaves, Mas né? era. Sim. A construção me lembra muito bem. Na época, a gente ficou até chocado, porque é uma outra realidade. E tinha as grades, era uma prisão mesmo. As pessoas, né, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem que trabalham lá tinham o apelido de carcereiros, né? Inclusive, a gente passava, eles ficavam. Eu me lembro muito bem de um esquizofrênico, inteligentíssimo, e ele começava a falar a obra de Freud toda para nós. Ele fala, porque era comum as caravanas de estudantes de psicologia. Sim. Então, eu me lembro muito bem que eu passei, nós passamos, a minha turma passou, e ele começou a falar a obra de Freud até melhor do que nós, né? Ele tinha essa obra de ponta cabeça, e aquilo ali foi fascinante, pelo menos para mim, naquele momento, né? O tratamento, a condição.
E que naquela época, inclusive, era algo que era possível ainda, né? E assim, utilizavam-se, né, técnicas também, né, de camisa de força, né, Sim. lobotomia, que eram aquelas, né, operações no cérebro que fazia, né, então assim, até a gente chegar nessa psicologia de hoje, né, eu falo que a gente, né, passou por muitos percalços a loucura, né, a doença mental. E atualmente a gente vê como que a doença mental hoje é tratada, na verdade a gente chama de transtorno, né? Porque uma doença você sabe ali a causa, você, né, tem ali o prognóstico, e no transtorno você não tem transtorno, ele trabalha dentro de um espectro, né? A pessoa às vezes não tem um transtorno, mas tem alguns traços ali dentro daquele transtorno. Então a categorização desses transtornos, ela se deu com o Pinel, né? Sim. Pinel é que veio, e que realmente quando ele viu aquela situação, ele falou, gente, mas a gente não pode fazer isso, a gente não pode tratar essa pessoa desse jeito, não. E aí começou, né, a libertar algumas pessoas que estavam ali presas mesmo, né, acorrentadas, e aí começou a categorizar ali os transtornos, os sintomas, né, assim, uma categoria mesmo, que hoje a gente chama de psicopatologia, né, que é o DSM, não é verdade? Sim, interessante. Vamos voltar um pouquinho. O que é Pinel? Porque a gente sabe, né, popularmente, né, que eles ligam ao Pinel à loucura. Nossa, esse menino é muito Pinel, você tá Pinel, né? Então é isso, o Pinel ele veio, né? Ele é francês, ele veio justamente Médico, né? médico, sim, Sim. médico, psiquiatra francês. Ele veio justamente para é um dos marcos também, né, dentro da psiquiatria. Sim. Porque com o Pinel foi que ele começou a enxergar ali, né, o doente mental como um ser humano mesmo. Né? Começaram a realmente categorizar ali os sintomas, né, a separação de que era normal e anormal, e aí ficavam realmente internados os que eram loucos em hospícios e manicômios, né, que começaram essa construção, até mesmo por uma influência francesa muito grande aqui no Brasil. Sim. Né? Então, assim, o Pinel ele tem uma contribuição importantíssima, mas também ele não chegou a esse ponto de categorizar bem esses sintomas, e o louco também para o Pinel, ele era visto assim como a pessoa tinha alguma anomalia no cérebro, né? Porque antigamente as pessoas categorizavam o louco e a saúde mental, a doença mental, às vezes por tamanho do cérebro. Então não era uma questão assim realmente de um transtorno categórico. Então o Pinel ele teve essa contribuição mesmo dessa quebra, né, de paradigma mesmo, de colocar todo mundo junto ali na mesma, né, na mesma caixa ou no mesmo lugar. Uhum. E aí com ele também, né, vieram as questões de um tratamento mais humanizado, né, para o portador de doença mental na época, Sim. né? Isso foi aproximadamente no século XVIII, não foi isso? Foi século Então vamos XVIII. dizer que a reforma psiquiátrica mais humanizada, ela vem ali a partir do século XVIII, Sim. né? E iniciando com Pinel, um médico, né? Que passou para essa especialidade de psiquiatria, porque ela também não existia. Sim. Né? A gente sabe que os médicos que cuidavam dos doentes mentais eram chamados de alienistas, né? Então, a partir do século XVIII é que foi iniciando essa reforma. Até os dias de hoje. Por que eu estou te falando isso? Porque esse processo, ele é lento. Né? São anos, né, Cláudia, de São história, séculos. Né? E, ao mesmo tempo, ele é muito pouco para aquilo que se espera que se tenha para o tratamento, para os transtornos mentais. Verdade. Eu, particularmente, acho, porque 18, 19, 20, 21... A gente está engatinhando ainda, né? Exatamente, né? E principalmente no quesito em relação à ciência, porque a psiquiatria foi a partir do século XVIII, a psicologia foi depois ainda. A questão da reforma psiquiátrica, né, ela vem nessa desinstitucionalização do paciente mesmo, né, ali no início da década de 70. Então, realmente é muito recente, né? É mesmo essa questão, né, das pessoas começarem a desinstitucionalizar os pacientes, né, os doentes mentais, e um tratamento mais humanizado. Sim, é isso que eu te falo, porque começou no século XVIII esse movimento, né, da humanização do portador de doença mental e vem caminhando até chegar aqui no Brasil, né? Porque foi a partir de 1970, não é? Isso, a partir de 1970. Que começa também o Brasil a fazer as reformulações. Sim. E começar também a olhar o paciente de saúde mental de uma maneira diferente. A Anice,
A Anice, Ela foi qual período que ela começou também a já executar? sim, tem até, né, vou depois deixar aqui a indicação, né, do livro, do filme, na verdade, né, que é um filme, assim, belíssimo, e conta justamente a história mesmo, né, de como que ela conseguiu transformar aquele ambiente, né, Sim, que ela chega através da arte também, sim, né, através ali desse cuidado mais humanizado. sim. Porque anteriormente ficavam ali jogadas, né? Os hospitais eles não tinham esse objetivo de cura, era mesmo para retirar aquilo ali da sociedade, com a vinda também no Brasil da corte, né, portuguesa. Não, vamos tirar todo mundo da rua, a gente precisa fazer uma reformulação, a gente não pode ter esses mendigos, essas pessoas andarilhos aqui pela rua, não. Né? Então, assim, um louco, né, Sim, é que Foucault falava é mesmo, a loucura sempre foi uma forma de estigmatizar, sim, né, a pessoa ali, o ser humano, e nunca com esse olhar mais humanizado, esse olhar de realmente ali que existe um sujeito de escuta também, sim. né, porque tudo era louco, né, se você sair ele um pouquinho do padrão, ele é doido, então vamos colocar ele aqui, vamos deixar ele aqui enclausurado para sempre. Sim, eu acredito que o marco foi justamente, né, é, definir quem realmente tinha, né, o transtorno mental e uma forma diferenciada até então de tratá-los, Sim, né? E aí que entra a psicologia, porque no filme lá da Nice mesmo, ela tentou fazer, mas pelo filme dá para ver também que ela não tinha muito manejo uhum. naquela construção daquele simbólico daquele paciente, né? É assim, é porque a psiquiatria, ela trata, né, como, é claro que a medicação, né, hoje ela é realmente um marco, os antipsicóticos, eles são um marco realmente, né, no tratamento da doença mental. Porque antigamente, como é que você conseguia estabilizar o paciente? Não tinha como, né, era camisa de força, tinha que amarrar, né, e é um transtorno, a doença mental em si é muito difícil de tratar, porque ela é multifatorial, Sim, né? Então ela precisa ali, né, do ambiente, da família, enfim, de conhecimento, da ciência, de uma série de fatores envolvidos, né? sim. Então, assim, a questão da psicologia é isso, a gente trabalha sempre, né, com os pensamentos, com as emoções, com o comportamento, né? A gente complementa a psiquiatria nos ajuda também, né, no tratamento com o nosso paciente. Sim, interessante também entender essa necessidade dessa multidisciplinaridade para atender, para tratar essa doença, Sim. né? Esse médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, Serviço social, né? isso também faz parte dessa Sim. reforma, faz parte dessa história, né? Eu pude trabalhar ali, né, no Galba Veloso, que foi o hospital onde eu fiz estágio enquanto eu formei. Sim, Então a gente percebia muito isso, assim, estruturalmente, né? Era realmente, parecia uma prisão. A gente tinha muitas chaves das alas, as alas eram separadas, né, por sexo. E a gente tinha um espaço comum de convivência. E estruturalmente ainda tinha caldeira lá onde os loucos eram queimados, né, há muitos anos atrás. E estruturalmente a gente tentava amenizar aquela estrutura tão pesada, né, que não entrava um sim. sol, as alas eram muito frias no inverno. Conheci também, fiz estágio lá. Então, assim, o que que a gente tentou fazer, né? Um pouco da influência, né, da humanização e da Nise também, né? Uma questão mais humanizada no atendimento dos pacientes. Então, a gente tinha o Galbarte, que era um espaço de arte para os pacientes. A gente tinha a semana de arte, a gente tinha a semana da poesia, né? E o paciente, ele Sim. ficava ali há muitos anos, os pacientes moravam lá, e depois eles começaram a ficar uma média permanência. Então, eles entravam em crise, se estabilizavam, e eles tinham alta para poder conseguir terminar o tratamento ou continuar o tratamento, né, na atenção básica, atenção primária e secundária. Isso também foi um dos objetivos da reforma psiquiátrica, né, não deixar os pacientes ali dentro, enclausurados dentro de instituições, de manicômios ou hospitais psiquiátricos, né, e que conseguisse fazer o manejo dessa rede. Então, também o Brasil ele teve que se reestruturar em termos de rede para atender esse paciente. Então, foram criados, né, na atenção primária, atenção secundária e terciária, atendimento para os portadores de transtorno mental. Leitos em hospitais gerais. Porque praticamente quem mudou, evoluiu, foi o Estado, mediante a sua função, a forma que ele passou a olhar a questão da saúde mental, historicamente Uhum. falando, e acredito também que a medicina, né? Porque até então eles eram responsáveis em cuidar, em tratar esse paciente.
né? Antigamente eram, né, eram os bruxos, curandeiros, e assim foi a evolução, né? Depois pessoas que eram nomeadas, você vai cuidar desses loucos. E aí, né, depois realmente os médicos, né, se apoderaram mesmo, né, assim, perceberam, falaram, gente, peraí, eu acho que a bola é com a gente mesmo, né? Porque era isso, antigamente as pessoas não tratavam como era louco, depois que veio virar doença mental, depois que veio virar transtorno mental, e até hoje, né? A gente não conhece assim não tem causas, né? Qualquer um pode, né? Pode ser acometido por algum transtorno mental, né? Isso não escolhe classe social, não escolhe cor, não escolhe faixa etária, né? Assim, então, Sim, principalmente hoje, né? No século que a gente se encontra, século XXI, em 2024, a importância da saúde mental. Né? sim. Hoje as pessoas, elas dão essa importância. Eu falo que se tem algo que essa pandemia trouxe pra gente, né, de bom, de significativo e que realmente vai ficar como um legado, é a importância da saúde mental. Esse assunto, né, a história do saúde mental, nós começamos por esse assunto, justamente para as pessoas entender que os transtornos mentais, eles fazem parte da nossa vida faz tempo, né? Que hoje se fala, aumentou o número de casos, mas é uma doença ou é um transtorno que faz parte da humanidade, né? A gente faz muito tempo que estão buscando alternativas, bastante estudos para lidar com esse transtorno mental. E o que eu acho assim, muito interessante é que, às vezes, eu vejo alguns profissionais, de uma forma até exageradas, defendendo algumas teses, algumas abordagens. E, ao meu ver, eu acredito o seguinte: ainda não existe um único caminho. Tamanha complexidade da saúde mental. Porque se tivesse uma única abordagem tão boa e tão eficiente, ela seria a única utilizada. Porque a saúde mental ela é bastante complexa. Acredito que, né, assim como a medicina, a psicologia também é uma ciência, e é mutável, né? Antigamente tratava-se ferimentos com sanguessuga, né? Assim, então, eu acredito isso, né? Freud teve sua importância, né? Lá no início né, dos anos 50, dos anos 70, enfim, né? Com sua teoria. Mas hoje, a gente percebe essa evolução também da psicologia. Sim. Né? Então, Freud, assim, tanto é que na Europa, Estados Unidos, ele é estudado como história da psicologia. Sim. Né? Então, assim, a gente tem que realmente dar crédito a ele, né? A psicanálise, não é verdade? Sim, mesmo porque nós chegamos aqui graças a justamente, eles, né? O que a gente faz hoje é aperfeiçoar ou qualificar aquilo que veio antes. É verdade. Né? Porque na época, inclusive, o que Freud e Jung, o que eles fizeram era o que tinha de mais moderno. Sim, naquela época, né? Uma coisa que eu achei interessante no filme da Anice é que a Anice, ela utilizava a teoria de Jung, né? Então, praticamente, ela introduziu uma abordagem, né, entre as psicológica, porque ela passou a ver que só a medicina, o que estava sendo utilizado, não era o suficiente ou não era humanizado o suficiente para que aquelas pessoas tivessem dignidade. Inclusive as técnicas, né? No filme mostra muito isso, né, Cláudia? Sim. As técnicas ali utilizadas, né? Eletroconvulsoterapia, Sim. choques elétricos, né? Então, realmente, essa questão da evolução da psicologia, né, como ciência, né, de uma ciência que trata realmente ali o comportamento, né, as emoções, ela vem complementar essa psiquiatria também, que está em constante mudança. Sim. E como você disse, né, os transtornos mentais, eles existem desde a Grécia Antiga, né? Exatamente. Então, assim, sempre a gente, né, tinha, e é muito interessante a gente falar assim, ah, não, aquele ali, às vezes as pessoas nomeavam muito isso, estava possuído, né, então, assim, até a própria questão da epilepsia mesmo, né, o próprio esquizofrênico, as doenças, né, às vezes você vai pesquisar na família, que geralmente são transtornos, né, principalmente a esquizofrenia, e a epilepsia tem, assim, uma influência genética muito grande, principalmente a esquizofrenia, cerca de 80%. Então, às vezes você pergunta, né, para alguém da família, se teve, não, minha mãe falava que ele era ali meio esquisito mesmo, meio estranho. Então, essas pessoas, elas eram consideradas assim, né, como estranhos, e aí viveram aquela vida disfuncional a vida inteira. Não puderam ter ali, né, um tratamento humanizado. E eu fico pensando assim, gente, os adultos eram assim, e as crianças? E as crianças também, né, assim, eram aquelas questões, né, de benzedeira, de curandeiras, né. Sim. Então, assim, principalmente ali, né,
em cada parte da história, em cada cultura também, né? Crianças também, elas eram colocadas ali no meio de todo mundo, né? No meio dos velhos, dos idosos, né? Dos realmente loucos, dos mendigos, dos que eram preguiçosos, dos que perambulavam pelas ruas. Sim. Então não tinha essa separação, né? Por categoria ali, enfim, de faixa etária. E a gente sabe que a criança, ela está em desenvolvimento, né? Ela não está com todas as suas funções psíquicas, neurológicas, né? Até biológicas desenvolvidas. Então, Sim. talvez poderia ter um atraso ali. O próprio termo retardo mental, ele foi tirado do DSM, da classificação de doenças, justamente por causa do estigma. Virou um xingamento. Né? Então, hoje chama transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Né? Hoje não chama mais retardo mental, justamente por causa dessa questão, né? Do estigma, né? Assim, falar, ai, nossa, eu tô pinel por você, né? Assim, as pessoas utilizavam essas expressões, né? Se referir, nossa, eu estou louco por você. Um estigma mesmo, né? Dentro da sociedade. Das fazendas, dos asilos, dos hospitais, que eram os locais onde eles ficavam. Hoje, qual que é essa estrutura de toda essa história até chegar aqui? Então, o Galba Veloso hoje, né, ele já não existe mais, né, os pacientes, eles foram todos reinseridos mesmo na sociedade, todos foram, né, tratados em CAPS, na atenção primária e secundária. É interessante frisar que os que moravam, né, os que moravam, porque, Sim, sim. né, a reforma, Isso. ela não admitia com que essas pessoas morassem lá. Sim, né? A reforma psiquiátrica, ela veio, os pacientes, como eu disse antes, eles não ficavam mais internados ali, né? Eles chegavam, ficavam ali numa média permanência até 21 dias, geralmente, para estabilizar, né? Com todo esse suporte, né? Eles eram tratados com assistente social, um clínico, um psiquiatra, um psicólogo e um terapeuta ocupacional. Sim. Né? Assim, a gente tinha, enfim, uma série de atividades ali para os pacientes. E os pacientes que realmente moravam ali naquela instituição foram realmente desinstitucionalizados, né? Sim. Com o trabalho também da equipe multidisciplinar, que a gente chama, que é mesmo, né, um contato com a família, alguma pessoa que possa receber, né? Ou a própria prefeitura do município, geralmente são pacientes, a gente atendia muito pacientes do interior. Geralmente os pacientes de Belo Horizonte eram poucos, né? Porque já tinham ali aquela rede estruturada, faziam tratamentos aqui nos CAPs. E as pessoas do interior é que vinham mais, por causa dessa rede, né? Que não tem no interior. Não tem no interior. Porque eles sempre procuram uma capital, assim, uma cidade maior, né? Para um atendimento. Sim. Em algumas, né, dessas instituições, se tornaram sedes de faculdade, outras, né, museu, né? Então, assim, essas instituições mesmo, o prédio físico, ele hoje não, né, não se coloca, não se depositam mais pessoas, não se depositam loucos mais lá, né? Tem também hoje as residências terapêuticas, Sim. né? Porque muitos questionavam, eles moram nos hospitais, muitos não têm famílias, né? Porque tem pessoas que estavam lá mais de 40 décadas, né? Não tinha nem mais familiar em referências, né? E não conseguia nem, como é que a gente vai reinserir uma pessoa depois de 40 anos enclausurado na sociedade, né? Então, tinha todo um trabalho ali, né? Da assistente social, de pegar o paciente, de levar na farmácia, de começar a levar o paciente, por exemplo, a gente fazia muito isso, a gente levava os pacientes, por exemplo, para ver a iluminação da Praça da Liberdade, né? Para começar a reinserir o paciente novamente na sociedade. Sim. Né, com essa questão de habilidades sociais, como a pessoa está ali há 40, 20, 30 anos dentro de uma instituição, ele fica muito institucionalizado mesmo. E como eu fiz aí essa linha do tempo, dos asilos, das fazendas, nós chegamos hoje nas residências terapêuticas, né? Nessa inserção social que você está falando. É isso que a história nos ensinou. É isso que a história está nos mostrando que funciona. E que é possível, né? Assim, e que é possível. É muito interessante a gente ver e falar, gente, a gente acreditar mesmo, né, assim, no ser humano, né, no tratamento. Então, porque antigamente, né, eu me pego muitas vezes assim pensando, como que devia ser tão difícil para as pessoas, o sofrimento, né, daquele sujeito, daquela pessoa ali, o paciente, da própria familiar, né, das crianças, das mães, né, enfim, dos pais, dos filhos.
Então, a gente ter chegado, né, ter passado por todo esse percalço, foi muito sofrido para essas pessoas também, né? Sim. É como se fosse ali uma experiência em vivo mesmo, né? A gente tinha que fazer as testagens ali, ver o que estava funcionando, o que não funcionava. Você acha que isso reflete hoje ainda pelo fato das pessoas terem um pouquinho de resistência em buscar tratamento? Com certeza. Né? Assim, as pessoas hoje, elas têm essa coisa. Eu não preciso de terapia, não. Não preciso de psicólogo para quê? Eu não sou doido. Né? Eles têm uma grande resistência que chega muito no consultório, é a questão até de tomar uma medicação mesmo, para o paciente estabilizar ali, né? Então, a questão mesmo até do transtorno, ele é uma questão biológica do cérebro. O cérebro é um órgão, gente, ele adoece, assim como um pulmão, assim como um coração. Por que que a gente não pode cuidar dele? A gente precisa cuidar dele. Sim, mas eu penso assim, essa história, igual você falou, ela foi muito pesada, muito triste, e isso está ainda em algumas famílias, Sim. e eu vejo que as pessoas têm, às vezes elas têm mais medo de enlouquecer, e eu acredito que seja por essa história, né? É, realmente, assim, né? Medo de ficar doido, né? Uhum. Nossa, você é tratado igual doido. Não, mas você é doido, hein? É, Né? Assim, vira mesmo um xingamento justamente por causa dessa questão, dessa história, né? sim, Dessa é muito história pesada, né? pesada. Dessa história realmente desumana, a gente pode se dizer assim, né? Sim, Com as pessoas, como que eram tratadas as pessoas, né? sim. Antigamente. O medo de ser tratado assim também, né? Sim, sim. Porque acaba que o que a gente tem é o que veio antes, é a nossa referência. Porque o que está se construindo agora é tudo muito novo. E eu acho que cabe a gente, Cláudia, enquanto psicólogos, isso ser uma obrigação mesmo, né? Assim, da gente levar isso para o paciente, olha, não é assim mais, né? Não se utiliza isso mais, né? Isso ficou no passado, fez parte da história, mas hoje é diferente, né? Sim, Encorajar a pessoa a querer fazer o tratamento também, sim, né? Porque muitas vezes é isso, né? Ah, não, minha mãe falou para não tomar esse remédio. Não, mas por que você não está tomando a medicação? Eu falo, seu médico te prescreve medicação de pressão, ou de uma medicação para colesterol, né? Ou pressão alta, ou diabetes, você não vai tomar, você não vai questionar. Mas se for sim, alguma questão, né, ligada à saúde mental, à psiquiatria, não posso não. As pessoas têm vergonha de falar. E às sim. vezes, assim, até as próprias pessoas às vezes falam, eu acho que eu não tô me sentindo bem. Ah, isso é frescura, para com isso. A vergonha ela é bem histórica, porque antigamente quem tinha, né, um transtorno mental, as famílias que podiam mandava para fazendas, asilos, Uhum, né? Era uhum, vergonhoso. sim, Poderia ter qualquer tipo de doença, mesmo menos a mental. transtorno mental. Né? Então, eu já vi casos de pessoas falaram, tá viajando. Uhum, Quando ia descobrir, a pessoa estava internada em uma, né, fazenda colônia. sim, Eu acredito que é histórico também esse medo de sim, ficar louco, maluco, porque o que a gente tem, né, não é uma boa história para contar. é verdade. Infelizmente, ainda as nossas instituições, principalmente as públicas, né, ficam um pouco a desejar nesse sentido da segurança que muitos às vezes esperam em receber em relação à saúde mental, né? A gente tem a rede particular e a rede pública. E as pessoas já têm medo de enlouquecer e quando fica com o pezinho atrás com atendimento, aí Uhum. Como é que eu vou ser atendido, né? é, Como que será, sim, né? sim, Então, isso perpassa muito pelo imaginário das pessoas, né? sim, E isso não é um, não conta um ponto a nosso favor, porque realmente as pessoas, né, com esse medo, né, dessa história toda da loucura, realmente não, muitas vezes não procuram tratamento e vivem ali uma vida muitas vezes disfuncional, não é. conseguem, enfim, ter uma vida, né, digamos, próxima ali, né, do que faz sentido para a pessoa, né? O que parece que a história mudou, mas alguns sentimentos permanecem, né? A história vem mudando para melhorar, para humanizar, mas esse medo que foi gerado por toda essa história ainda permanece. Por isso que é importante, né, instrumentos assim como esse podcast que Sim, a gente está sim, a fazendo, nossa né, intenção. levar realmente essa informação, porque nós que detemos essa informação. A parte técnica, quem sabe, é o psicólogo, Sim, né? Então, assim, as pessoas, elas não têm acesso à informação.
Elas têm essa história aí da loucura, né? De que quem procura desse tratamento é doido, eu não quero enlouquecer, por favor, não, me ajudem aqui, eu não posso enlouquecer, né? A história também ela é passada mediante quem conta. Uhum. A gente, às vezes, nunca sabe a verdade real, o que aconteceu, como foi. A gente só sabe que foi registrado. Mas a gente também não sabe quem registrou, Sim. Qual que é o né? olhar daquela pessoa, né? É muito subjetivo, né? Esse contar histórias. Sim, sim. Então, assim, mais uma vez, né? Eu digo da importância, hoje a gente, no presente, nós enquanto psicólogos, né? Fazer este papel, né? De realmente, assim, esse estigma, né? Dessa psicofobia que é essa, né? Que é esse preconceito com doenças mentais ou com pessoas que têm portadores de doenças mentais. Sim. Isso é importante, né? A gente realmente trazer essa história. Olha, realmente aconteceu isso no passado, mas hoje em dia é diferente. Sim, a ideia desse podcast é justamente trazer pessoas, né, da área da saúde mental, desde a saúde, da assistência, para a gente abrir essa conversa, né? Porque até então ela é um pouquinho fechada. Fica só entre os psicólogos ali, né? Só mesmo nós que trabalhamos na saúde mental, né? E a gente popularizar isso, assim, deixar mais acessível a informação para as pessoas, isso é muito importante. Sim, e trazer vários olhares para o mesmo assunto, né? Porque até então essa história vem sendo contada por algumas pessoas e está na hora da gente agora olhar para ela e ver o quanto ela foi importante e que a nossa realidade hoje é totalmente diferente. E que nos cabe aproveitar o que a gente tem, porque já foi pior. Sim. Né? E é isso, né? Aproveitar a tecnologia, né? Sim. Que a gente consegue hoje em dia, pelos meios de comunicação, acessar muito mais pessoas através de um podcast, um celular, um vídeo explicativo. A gente tem, né? Várias redes sociais, a gente tem hoje em dia, né? A internet, que é maravilhosa, a gente sabendo usar, né? A internet, a tecnologia ao nosso favor. Um outro ponto que mudou e que vai mudar muita história, eu acho que daqui para frente, é a telemedicina, são os atendimentos, né, online, vai mudar, porque vai ampliar e facilitar o acesso de mais pessoas. E é isso realmente, né, que aconteceu desde a pandemia, que veio, institucionalizou e o CRM, enfim, né, permitiu a telemedicina, as consultas online. E logo depois também o CRP vem aí, né, nesse caminho. E até hoje ficou, e é uma coisa que veio para ficar. Né, hoje em dia, nessa vida que a gente tem, essa vida corrida, em questão operacional, é trânsito para você chegar em algum lugar, né, é questão de vaga para você estacionar. E você estando né, no atendimento online, sendo um ambiente ali, né, que você tem uma privacidade, psicólogo também, então a gente conseguiu ter uma adesão maior também das pessoas para fazer terapia. Sim. Né, a demanda no consultório da gente está altíssima. Sim. Né, principalmente com essa questão online, né, essa adesão dos pacientes do online, né. Hoje a gente vê também que, por exemplo, uma especialidade hoje da medicina é a robótica. Sim. Quem imaginava, né? Fazer uma cirurgia através de um robô. Em alguns hospitais, inclusive aqui em Belo Horizonte, já trabalham com robótica, já fazem cirurgia robótica. Sim. E é uma especialidade hoje dentro da medicina. E até os modelos e as abordagens da psicologia específica, elas favorecem o atendimento online. Com certeza. A gente já está numa fase de construção de uma etapa dessa história da saúde mental, né? Porque antes faltava tratamento, meios. Faltava recurso também, né, Cláudia? Assim, a gente não tinha um recurso. Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou manejar esse paciente, né? E hoje, assim, eu posso falar, né, do que eu trabalho, que é a TCC. Hoje a gente tem instrumentos, hoje a gente tem, né, a gente tem baralhos educativos, a gente tem planos de ação, a gente tem realmente ali livros, né, que o paciente pode utilizar ali, vários exercícios, né? Então, essa abordagem, ela nos possibilita isso também. Sim, é a evolução dessa história, né? A gente chega aqui com esses vários recursos e também uma coisa que eu percebo hoje, nós, logicamente, né, com a evolução, nós também estamos melhores preparados, né? Porque antigamente a gente tinha condição de fazer só uma pós-graduação, às vezes duas, hoje não. Hoje, justamente pela internet, a gente tem várias fontes de conhecimento, de pesquisa internacional. Então, nós também estamos mais preparados para esse tratamento, né? E hoje a gente tem mais acesso, né, à informação, né? Também a tecnologia nos ajuda muito nisso. E é isso mesmo que a gente falou, a gente consegue se capacitar melhor para atender o nosso paciente. Eu costumo falar que uma vez psicólogo, sempre estudante.
Sim. Porque tudo é muito dinâmico, né? Hoje é a TCC, amanhã pode ser outra coisa, né? Como assim já foi no passado, outras abordagens. E é isso, é um constante melhorar para Sim. atender melhor o meu paciente, aquela pessoa que está ali, né? Com sofrimento mental, que nos procura, né? Como que eu Sim. posso ajudar ali aquela pessoa, né? E não construir, na verdade, assim, é ajudar numa construção. E graças a Deus isso é possível, porque é essa que é a história da saúde mental, né? Olha como tratava há alguns séculos atrás e como está se tratando hoje. Talvez se a gente não tivesse passado por todo esse percalço, né, por todas essas situações, a gente não estaria hoje com uma psicologia, uma psiquiatria tão humanizada, né, como está. Então a gente precisou realmente, assim, sacrificar algumas coisas, né, da história antiga, enfim, algumas pessoas, alguns personagens, alguns sujeitos, para a gente poder conseguir chegar onde que a gente chegou hoje, né. Teve um custo, né, para a gente evoluir, para essa história caminhar, Sim. teve um custo. Sim. Né, ela não chegou assim de graça, ou teve um custo de algumas pessoas, mediante de algumas pesquisas, de alguns estudos, para a gente chegar até aqui, né? Foi bem complexo no início, mas hoje também tem uma complexidade, porque é aquela coisa, né? Quanto mais passa-se a história, mais complexo também vai ficando, vão ficando os casos, né? Vão surgindo casos diferentes. Hoje mesmo está diagnosticando mais, né? Então, essa história nos mostra que a gente consegue. Né? Porque já foi bem pior. Sim, né? A gente não tinha ferramenta, a gente não tinha como diagnosticar. Imagina, pega todas as pessoas que fogem do padrão e colocam todas ali num lugar. Sim. Né? Então, sim. hoje a gente consegue nessa questão mesmo, né, com a ajuda, enfim, da reforma psiquiátrica também, questão, né, da medicação, a própria questão mesmo de categorização, né, dos transtornos mesmo, né, o que é o patológico, o que é normal, né, o que é transtorno. Sim. Né? Então, a gente tenta normatizar isso, né. Eu não sei se você conhece, mas algo que eu também achei interessante, eu lendo alguma coisa, hoje já existe bem definido o tratamento infantil da mulher. Antigamente não tinha nada disso. Eu fico imaginando a mãe, né? A grávida, né, assim, o idoso não olhava para essas pessoas, né, como sujeito, como não tem nada. Eu particularmente não encontrei nada especificamente nessas áreas, né? Então, ou seja, não tinha estudo, não tinha o que fazer. Eles eram tratados todos iguais, né? Como se tudo ali servisse para todo mundo. Né? Então, hoje a gente tem realmente, né? Assim, eu falo que são as especialidades da medicina, né? Igual ali ortopedista, ele não tem ali uma especialidade em mão, né? Especialidade, enfim, em joelho. A psicologia é a mesma coisa, né? Psicologia infantil, né? A psicologia ali, muitas vezes, né? Para um transtorno específico. E a gente foi realmente se especializando dentro da psicologia para tratar melhor o nosso paciente, para justamente entender ali, não, peraí, então eu tenho que focar realmente nisso que importa, que é no infantil. Então, como que, né, desenvolvimento da criança, os transtornos infantis, o manejo ali, né? Sim, e eu noto na internet também que é uma necessidade, às vezes fala assim, para você se divulgar, você tem que criar um nicho. Isso. E acaba que as pessoas estão se especializando, né? Então, por exemplo, ansiedade. Aí eu vejo algumas pessoas, ansiedade em mulher, né? Então acaba também que é um movimento histórico que está se formando hoje, que mesmo que seja uma construção de marketing, vamos dizer assim, né? Está nichando, mas também está construindo um saber mais especializado. E eu acho que isso é uma tendência mesmo, né? Sim. Eu acredito que isso, né? A gente tem grupo de mulheres, né? A gente tem grupos terapêuticos também, né? Ali de mulheres. A gente tem também clube de livro dentro da psicologia. Isso. Né? Então, assim, sempre tá ali pertencente a um grupo, nessa questão de agregar. E eu acho que é isso. Isso que vai também, a gente construir um futuro da psicologia, é a gente realmente estar em todos os lugares ali. Né? Seja ali nas mulheres, no grupo de mulheres, seja na criança, nesses nichos, eles são importantes também para isso, para a gente conseguir entrar nesses lugares também.
E é isso que eu falo, assim, é como se o conhecimento estivesse ficando mais apurado, né? A gente olhava para a ansiedade como um todo. Sim. Aí agora, algumas pessoas estão escolhendo olhar para a ansiedade feminina, outra masculina, como se a gente estivesse funilando e ao mesmo tempo se qualificando. E isso, assim, quem ganha muito com isso é o próprio paciente, Claro. né? E o profissional ele vai se especializar naquilo, né? E assim, eu acredito que esse movimento seja interessante tanto para a psicologia quanto para o paciente, né? A pessoa que venha ser acometida por algum transtorno. Para nós psicólogos também, olha, eu não mexo com avaliação psicológica, mas eu posso te indicar uma pessoa. Sim. Né? Então, fazer esse network, esse know-how de indicação. E eu acho que nós, psicólogos, a gente precisa também de ter essa rede de apoio nesse sentido. Né, de, olha, não tenho essa especialidade, eu não tenho, né, desse também saber e não saber, olha, não é a minha especialidade, mas eu posso te encaminhar ali para um colega, né, ver se o colega tem ali, né, uma vaga para te atender ou para te ajudar. E é isso, é a gente tratar o paciente da melhor forma, porque às vezes você não é especialista em ansiedade, não, vou pegar esse paciente aqui e vou tratar. Não, peraí, né, eu preciso reconhecer, não, realmente, eu acho que uma melhor pessoa trataria esse paciente dessa forma, então eu posso indicar, né, esse profissional, esse colega de trabalho. E isso nos tira até desse lugar de saber tudo, né? Sim. Porque à medida que as pessoas vão se especializando, essa especialização é para a melhor qualificação. Com certeza. Né? E acaba tendo paciente para todo mundo. Sim. E é isso que eu tô falando. Essa história que está se iniciando agora, né? Que essa qualificação melhor, ela tende a trazer outros resultados. A gente vai estar, quem sabe a gente não volta aqui num podcast daqui uns anos para contar, né? Sim. Como que vai estar, né? Como o resultado disso. O resultado disso tudo, né? Porque até então eu digo que é como se a gente estivesse trocando pneu com o carro andando mesmo. Né? Esses experimentos, a própria pandemia, né? Assim, que a gente ainda está começando a ver agora os efeitos da pandemia. Desafio nosso de cada dia. Sim, por isso que eu falei que a história da saúde mental é uma tapeçaria complexa, né? Que teve um início, tem um meio, estamos nesse meio, e com a tecnologia ela tende a mudar e avançar. Né? E principalmente de acordo com cada cultura, né? Com cada evolução científica e social. Porque uma das coisas que a gente aprendeu aqui também, que a loucura, né, ela é diferente socialmente. Em cada cultura, né? Culturalmente. Eles diziam antigamente que a loucura era um experimento social, porque em cada cultura ela era tratada de uma forma, ou não era considerada loucura, né? Nosso papo está muito bom, mas a gente está chegando ao fim desse episódio. Eu queria agradecer a sua presença. Obrigada. Eu que agradeço a confiança. Foi muito bom. Falar dessa história é sempre muito bom. É sempre saber por que estamos aqui, como nós chegamos aqui, né? E a nossa importância aqui hoje em dar continuidade a essa história, porque agora é conosco, né? Com certeza. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Cláudia. Ficamos por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes, Pod Saúde Mental. Inscreva-se no nosso canal para que você possa receber a notificação dos próximos episódios. Obrigada pela sua preferência e eu aguardo você no próximo. Tchau!